Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrados com a presença da palestrante Flávia Fragoso. Ela falará sobre o tema Parábolas das Bodas. Ela trabalha no ramo de turismo, é oriunda do Rio de Janeiro. Flávia é experiente oradora e dedicada estudiosa do Espiritismo. Seja bem-vinda, nossa querida amiga Flávia Fragoso. Boa noite, gente. Eu fico muito feliz, eu sempre falo isso, mas é verdade. Estar aqui é um acolhimento muito gostoso. Hoje está friozinho, né? Ainda fica mais gostoso. Estou muito feliz de poder trazer um pouco dessa parábola lindíssima e uma parábola que eu confesso que até um tempo atrás eu tinha um pouco de dificuldade de entender. Tomara que eu consiga facilitar um pouco isso para que todo mundo que tenha essa dificuldade possa também entender de uma forma melhor. A parábola das bodas, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, e que foi anotado por Mateus, está em Mateus 22. Mas antes vamos falar de algumas coisinhas. Hoje em dia, a gente vê pessoas que são a favor de determinadas pessoas para estarem em locais públicos e outras são contra. Então, você gosta de A e ele gosta de B, então existe um partidarismo. Independente de partismo, você gosta de umas pessoas e a gente gosta de outras pessoas. E nem tudo a gente concorda. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Dessa forma, naquela época, assim como hoje, a gente tinha aqueles que acreditavam que Jesus tinha vindo como rei de coroa e de sentar no trono e de tomar conta daquele reino. Mas haviam aqueles que sabiam que não era isso. Então tinha uma confusão de entendimento sobre esse assunto. E claro, aqueles que estavam no poder não queriam que outro chegasse e tirasse o poder, como acontece hoje em dia. Quem está lá fazendo o que tem que fazer ou fingindo que está fazendo o que tem que fazer, não quer que ninguém chegue e tome o lugar dele. Dessa forma, a gente vai assistir um videozinho que eu trouxe, que vai dar tudo certo, que vai ilustrar um pouco dessa repulsa que a gente tem pelo novo, que existia naquela época também, essa dificuldade da gente aceitar alguém que traga uma coisa nova para nós. Nós estamos falando em termos de antigamente, comparando com hoje em dia, para ficar mais claro. Uma outra coisa que precisa que a gente entenda, na verdade são duas coisas. Uma é o que é um reino. Um reino é um lugar que é governado por um rei, certo? E porque não tinha Estado, não tinha país, não tinha, quer dizer, tinha, mas não tinha Estado, não tinha cidades exatamente divididas da mesma forma que a gente tem hoje. Então, um reino era um pedaço de terra, maior ou menor, que era governado, que era comandado por um rei. Então, a palavra reino a gente vai ouvir nessa animação que eu trouxe, assim como a palavra parábola, que é, o que é uma parábola? Uma parábola é um comparativo que Jesus fazia para explicar uma coisa que, se a gente pensasse, não tinha nada a ver com o que ele estava querendo falar na verdade. Porque era uma coisa muito sutil. Isso era parábola. E muitas parábolas, até hoje, a gente fica sem entender. Jesus falava sempre, quando ele usava parábolas, ele respeitava as características e os costumes de cada povo. Por exemplo, se a gente falar sobre o norte, o nordeste do Brasil, mais o norte, que tem uma característica, uma tendência muito forte para as festas juninas, que tem como tradição muito forte festas juninas, a gente não consegue, aqui em Minas Gerais, mensurar o que isso representa para eles, porque é uma característica deles que a gente tem, mas que não é tão forte assim. Então, quando Jesus falava por parábolas, e quando ele falava de outras formas também, ele respeitava as características de cada povo, para que ficasse mais fácil o entendimento deles. Era assim que as coisas eram feitas. Então, o que a gente vai ver hoje é essa parábola que se chama Parábola das Bodas. O que é uma boda? É um casamento. Então, ele vai contar uma história sobre um casamento.
Hoje em dia, deixa eu ver se eu vou falar isso agora. Peraí, acho que eu não vou falar isso não, vou falar assim. Hoje em dia, a gente, não sei se vocês passaram por essa experiência, quando alguém da nossa família vai se casar, é uma luta, porque você tem que fazer a lista dos convidados. E essa lista dos convidados é uma tristeza, não é? Você fala assim, eu tenho que convidar fulano, que eu não vejo há 20 anos, mas esse aqui é meu amigo, que eu estou todo dia com ele, não posso convidar porque é só família. Quem está ouvindo está sabendo que eu estou falando a verdade. É difícil escolher, selecionar as pessoas que vão fazer parte daquele momento, que é um momento importante e único. E se assim não fosse, a gente não fazia uma festa para celebrar esse momento. Então, se a gente pensar nisso, se a gente lembrar de como foi difícil, como a gente vê as pessoas tendo dificuldade de escolher, a gente escolhe as pessoas na pinça, né? Conforme o tamanho da festa que a gente vai fazer, tem umas pessoas que vão ficar de fora, mas que a gente gostaria que tivessem lá na festa. Então, nessa parábola, a gente vai ver, vai falar e vai ver um pouco sobre essa escolha. Como a gente escolhe, como as coisas foram acontecendo, e eu acho que vai ficar claro para a gente o que essa parábola quer dizer. Essa parábola, a parábola das bodas nupciais, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Eu espero que com esse videozinho que o Mateus vai botar para a gente agora, a gente fique mais claro. Se não ficar, a gente dá um jeito de clarear depois. Você está colocando prostitutas e taverneiros acima de nós? Cuidado, veja essas pessoas. Elas o adoram. Eu não vou ouvir conselhos do demônio. E agora eu lhes digo que o reino de Deus será retirado de vocês e dado a um outro que dará frutos. Agora ele foi longe demais. Pronto. Ele disse. Ele vai substituí-los. Por que vocês estão aí parados? Não estão vendo o caos que esse homem está provocando? Caos? Não. Ele quer ser um rei. Ele quer ser o rei de Israel. Prendam-no! Meu trabalho é manter a paz. E ele parece muito pacífico para mim. Se eu o prender, aí sim você verá o que é um caos. Você viu? Ninguém vai impedir que o Messias seja coroado rei. Talvez o dia de poder do Senhor tenha chegado mesmo. Ouçam esta parábola. O reino do céu é como um certo rei que enviou os seus servos para convidar o povo para o casamento de seu filho. Eles recusaram meu convite. Sim, meu senhor. Espero que tenham dado um motivo. Disseram que não estavam interessados. Senhor, há um grupo e eles estão interessados em seu reinado. E qual o motivo desse descontentamento? Orgulho, Senhor. Eles querem a sua posição e o seu poder. E recusam-se a lhe dar a honra que desejam para eles mesmos. Procure-os outra vez. Digam a eles que eu os amo. Que quero que eles façam parte desta comemoração. Por favor, façam com que entendam. Já disse antes, não estamos interessados. Vão embora! Isso mesmo. Só queremos que vocês nos deixem em paz. Mas o rei tem sido tão bom para vocês. E o filho dele é o príncipe. Ir ao casamento é o mínimo que vocês podem fazer para mostrar sua gratidão. Como ousa nos julgar? Nós somos os líderes neste reino. Você não passa de um servo. Não poderia haver uma honra maior do que servir a nosso rei. Fomos nós que fizemos a grandeza deste reino. Ele deveria fazer uma festa para nós. Nós é que merecemos uma festa. Vocês estão cometendo um erro terrível. Por favor, abram mão de seu orgulho e de sua deslealdade. Vocês é que estão cometendo um grande erro. E vão pagar por isso. Este homem lhe disse a verdade. Eu sugiro que tenham um pouco de humildade e aceitem o convite do rei.
Pois é isso que eu penso do convite do rei. Então, esse é o seu recado final para o rei? Não. É este. Eu tentei salvá-lo, senhor. Eu tentei, mas... Encontre os culpados e traga-os diante de mim. Estou feliz que tenha sobrevivido, meu amigo. Eu vou tentar outra vez, Alteza. Se esse for o seu desejo. Sim. Deve-lhes fazer um novo convite. Como desejar, meu senhor. Mas desta vez... Hã? Desta vez, eu quero que você percorra as estradas do país até os lugares mais remotos e mais humildes e convide todos que você vir. O senhor entende, naturalmente, Alteza, que esses lugares estão cheios de pobres e doentes. Se eles aceitarem o seu convite... Se eles aceitarem o meu convite, serão bem recebidos, com honra. Aqueles que foram convidados antes não eram dignos. Minha boa mulher, o rei quer convidá-la para o casamento do príncipe no palácio. Eu? Não, eu... Vá, vista sua melhor roupa e venha ao palácio esta noite. O rei nos convidou? Se vocês nos derem a honra... Eu fui convidado ao palácio. O rei nos convidou ao palácio. O quê? Quando? Esta noite, para o casamento do filho. Vamos usar nossas melhores roupas. Oh, mas essa é a única que eu tenho. Então vamos lavá-la. Você precisa consertar essas sandálias a um casamento no palácio. Acha que o rei vai me expulsar? Eu não sei. Ele vai me expulsar? O senhor não é a coisa mais feia do mundo. Isso não é nenhum elogio. Eu não pensei em elogiá-lo. Quem queremos enganar? O rei vai bater a porta em nossas caras. Bem-vindos, meus amigos. Alteza, por favor, perdoe minha aparência. Ninguém precisa se desculpar. Conheço o seu coração e sinto-me honrado por seu amor e sua lealdade. Levantem suas cabeças e vamos começar a comemoração. Novamente eu lhes digo, o reino será tomado de vocês e dado para um outro. Porque muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Deu para vocês ouvirem direitinho? Tem uma parte que não mostra aí, que é uma parte que a gente vai falar depois. Eu acho que fica bem claro, porque quando uma pessoa faz uma festa, pode ser uma festa que a gente considere mais simples, ou um banquete, daquelas festas que fica todo mundo, né, de boca aberta, a pessoa fez o melhor. A pessoa preparou aquela festa para um casamento, seja seu, seja do seu filho, da melhor forma que ela podia, que ela conseguia. Então, imagina, esse rei, ele preparou um banquete. Assim como a gente preparou também, quando a gente fez uma festa na nossa casa, ou do jeito que a gente conseguiu. Então, quando Jesus fala, quando ele compara o reino dos céus
há uma festa de casamento, é porque, numa festa de casamento, lembrando que ele tinha que falar palavras e histórias que as pessoas conseguissem entender. Quando ele fala nisso, eu pelo menos nunca vi, nem nunca ouvi contar, de uma festa de casamento que estivesse todo mundo triste e chorando. Normalmente, pode até ter alguém triste, mas a maioria está feliz, realizada, satisfeita, e a energia é uma coisa muito forte, é uma coisa muito boa. Então, quando Jesus compara o reino dos céus a essa festa de casamento, era o máximo que ele podia conseguir para que as pessoas entendessem o que seria esse reino do céu. Seria um estado de espírito no qual eu estaria feliz, alegre e satisfeito. Até a gente pode usar a palavra realizado. Isso, o reino dos céus não é um lugar, não adianta procurar. Ele é um estado meu, que eu posso estar às vezes e outras vezes não estar. Eu posso estar longe às vezes, e às vezes eu posso estar me sentindo super protegida, super acolhida nesse reino dos céus. Quando a gente lembra desse filmezinho que passou, a gente vai ver que os primeiros convidados foram o povo judeu, foram os judeus. Porque os judeus, eles eram daqueles povos que acreditavam que havia só um Deus. Os outros acreditavam que tinha um monte, tudo era Deus para eles, né? Então, os primeiros convidados que Jesus achou que seria possível, até porque eles já tinham recebido as leis de Moisés, eles estariam, teoricamente, de uma forma intelectual, mais possíveis de entender tudo o que seria passado para eles nesse banquete, nesse convite que foi feito. E existia essa visão, mas existia também a visão dos judeus. Qual era a visão dos judeus? Eles esperavam o Messias, mas eles esperavam aquele rei bacana, que ia sentar no trono, riquíssimo, e que ia fazer grandes coisas economicamente, politicamente, e em todos os aspectos. Quando que eles iam imaginar que vinha uma criatura, praticamente sem sapato, falando de paz e amor? Literalmente de paz e amor. Aquilo, para eles, significava que esse rei que estava chegando, que eles esperavam um rei político, um rei econômico, um rei mesmo, que não fosse um rei que fosse falar de paz e de amor. Eles esperavam um rei forte. E na cabeça deles, Jesus era uma pessoa fraca, porque não tinha nada, não tinha uma pedra para dormir, não tinha um cobertor, não tinha nada. Então ele não era ninguém. Então jamais eles aceitaram a ideia de Jesus ser o rei, né? E fica bem claro nessa parábola a comparação que eles fazem com o rei. Então, eles não aceitaram o convite. Quando vocês viram no filminho, mostram os enviados do rei, né, que foram chegar para as pessoas e falar assim, olha gente, vai ser assim, vai ser assado, vamos lá, no filminho. E quem eram esses enviados? Eram os profetas que vieram e anunciaram o que ia acontecer. E da mesma forma que esses que foram convidar, esses servos que foram convidar as pessoas, foram espancados e alguns mortos, porque era assim que funcionava na época, também os profetas. Então, hoje, se uma pessoa agride a outra, assim, teoricamente, né, porque as coisas são meio invertidas, as pessoas são presas. Naquela época não, era olho por olho, dente por dente, você me ofendeu, eu vou bater em você até eu achar que está bom. Não sei se eu vou parar ou se vou bater até você morrer. Então era uma prática, não vou dizer normal, porque isso não é normal, mas era uma prática comum de ser feito naquela época. Bom, então esses convidados, que foram os judeus, que foram os primeiros, que receberam o convite através dos profetas e não aceitaram, eles foram, vamos dizer assim, negados. Eles foram negados. Eles tiveram a oportunidade, não aceitaram a oportunidade, que era um direito deles também não aceitar, e então o rei fala, vamos convidar outros, que não esses primeiros, assim como ele fez. E nesses segundos, vamos chamar de segundos, que ele convida, a gente vê pessoas como nós. E essas pessoas como nós são aquelas pessoas que deixam de comparecer porque têm os seus afazeres. Vocês viram que eles chegam e falam, não, a gente está fazendo nossas coisas, sai daqui, vocês estão atrapalhando. Esses convidados,
naquela época e hoje somos os mesmos. A gente está aqui hoje, mas às vezes é uma luta para a gente vir aqui, né? Às vezes é uma correria, uma confusão, você fala, não vai dar. Ou para você ler alguma coisa, para você assistir uma palestra, enfim, para você fazer uma coisa que seja boa para outras pessoas. Qualquer coisa que a gente tenha que fazer que é do bem, é difícil para a gente. Porque requer um esforço maior de nós. Porque a gente não está ainda tão desse ladinho do bem. Então, a gente tem que fazer um esforço para que algumas coisas aconteçam na nossa vida, se a gente quiser que elas realmente aconteçam. Então, a maioria de nós, assim como esses outros segundos, né, esses outros que foram convidados, estamos absorvidos pelas coisas do dia a dia e estamos muito preocupados com as coisas do dia a dia. A gente já falou aqui mais de uma vez, e vocês sabem, vocês ouvem outras pessoas comentando sobre isso também, ninguém nunca falou que a gente não pode ter as coisas, que a gente não deve fazer as coisas. O que é preciso é que a gente tenha um momento durante o dia, no mínimo, para encontrar esse reino dos céus dentro da gente. Porque se a gente não tiver esse momento, a gente não tem força e a gente não tem ânimo para continuar fazendo as coisas do dia a dia. Porque as coisas do dia a dia, a gente sabe que elas são coisas que fazem parte da nossa vida. Mas, às vezes, a carga é muito pesada. E a gente pode não estar num dia muito sólido, né? Assim, a gente não estar muito sólido. Então, a gente precisa de força. A gente precisa perceber os convites que a gente recebe também no nosso dia a dia e aceitar esses convites, entender esses convites e se preparar para pôr em prática, para estar nessa festa para a qual a gente foi convidada. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso de novo. E aí a gente lembra dos fariseus e dos saduceus, que são os povos que a gente mais ouve falar, que somos nós ainda, né? Orgulhosos, fanáticos, pessoas que não aceitam a mudança quando nós estamos numa posição boa. Se a gente estiver numa posição ruim, a gente quer a mudança sim, mas se a mudança estiver fazendo alguma coisa boa para mim, eu não quero mudar nada porque para mim está bom. Bom, e depois então que os judeus foram convidados, que os outros povos foram convidados, era como se a gente estivesse fazendo uma lista de casamento, nossa, dos nossos filhos, e a gente falasse assim, poxa, fulano tem que estar na festa, mas aí fulano liga e fala assim, eu não vou poder ir nessa data. Aí você, poxa, então temos mais 2 lugares, vamos chamar então Beltrano e Ciclano, porque aí vai dar para chamar. Né? Mais ou menos assim. Não é uma questão de substituição, é uma questão de ter a oportunidade, já que outras pessoas não estão participando, então a gente coloca aqueles 2 que a gente queria. Bom, depois então, vocês viram no filme que o rei fala que é para eles convidarem todo mundo que aparecer na frente deles. Até o servo, mas já tem muita gente pobre, muita gente doente, muita gente diferente daquelas que foram convidadas primeiro, que foram selecionadas. E aí o rei fala que eles tragam todas elas, porque aceitando, eles estão convidados. E essas pessoas, então, seriam os pagãos, aqueles que não acreditavam em nada, e os idólatras, aqueles que idolatravam tudo e todo mundo tinha como ídolo qualquer coisa que eles achassem que fosse interessante ter como ídolo. Bom, a palavra, então, seria pregada para qualquer um que fosse convidado e aceitasse o convite do rei. Isso voltando à parábola. Mas, agora eu vou falar de uma outra parte que não tem aqui, mas que vocês sabem, está lá em Mateus também. Não basta ser convidado, não basta sentar à mesa do banquete celeste. É preciso usar uma veste nupcial. Nessa parábola, conta que o rei, ele então viu esses convidados, esses mais pobrinhos, vamos chamar assim, que chegaram, esses diferentes daqueles que tinham sido convidados, e no meio deles o rei notou um diferente. E perguntou para ele assim, meu amigo, como é que você entrou aqui? Eu falei assim, fui convidado. Aí ele falou assim, não, mas você não está vestindo a veste nupcial. Então, se a gente voltar para a nossa realidade, hoje, aqui no Brasil, se você tem um casamento e você está, e é um casamento arrumadinho, porque um casamento normalmente é arrumadinho, né? E você vai com uma roupa
toda estrupiada, rasgada, toda horrorosa. Porque você pode estar simples, mas as pessoas veem que você tomou um banho, passou um perfuminho e está lá, aquele é a sua melhor roupa. Isso é uma coisa. Mas a outra coisa é você ir sem tomar banho, todo cheirando mal, com uma roupa toda imunda. Alguém na festa vai chegar e falar assim, olha, você não está de acordo, né? Não vai dar para você ficar aqui, porque está feio. Melhor você ir em casa, tomar um banho, depois você volta. Não é assim? Existe uma etiqueta, existe um código secreto, mas existe um código nessas coisas. Assim como quando a gente vai num lugar que é simples e você vai toda emperequetada, você fala, gente, não está combinando, não combina, não tem a ver, não fica bom. Então, quando o rei viu aquela criatura e falou para ela isso, ele falou assim, é necessário, como condição expressa, vestir a túnica nupcial. Não que ele, o rei, estivesse preocupado com a roupa da criatura. Porque uma das primeiras coisas que os últimos foram convidados, que eles falaram, minha roupa está limpa, não, vamos lavar, eu não tenho roupa. E eles falaram, não se preocupem. E quando a moça pede desculpas ao rei porque não tem uma roupa digna, ele falou, não se preocupe com isso. Não era isso. Não era isso. Então, o que é a veste nupcial? O que o rei enxerga? O rei enxerga a roupa. E o que Jesus enxerga? A alma. Essa comparação é isso. O rei enxergou a roupa e Jesus enxerga a alma. Não é uma parábola? Então é isso. E como é que eu faço então? Mas eu sou cheia de defeito, eu tenho um monte de problema, eu tenho um monte de dificuldade. Como é que é? Como que eu vou vestir essa veste nupcial? Como eu vou me preparar para esse banquete? Eu que tenho esse monte de defeito, esse monte de coisa que eu não gosto nem de lembrar que eu tenho. A gente tem que lembrar que é preciso haver uma propensão para o bem. Jesus conhece o nosso coração, Jesus sabe das nossas mazelas, das nossas dificuldades, das nossas encrencas, das nossas confusões, das coisas que a gente faz, depois arrepende, quando vai fazer, já vai fazendo e arrependendo junto, né? Tem umas coisas que a gente já faz e arrependendo na mesma hora. Não sei vocês, mas eu faço umas coisas que você está fazendo e já está arrependendo. Então, você foi convidado, mas você não pôde ser escolhido porque a sua sintonia, a sua vibração era diferente da vibração daquele lugar. Então, embora tivesse ali gente mais simples, gente até que podia não ter tomado aquele banho, né, super, nem coisa nenhuma, as pessoas estavam todas na mesma sintonia vibracional. Existia uma moral comum a todos. E quando a gente fala moral comum, não quer dizer que tem uma coisa de medir moral, um é no 17, outro é no 20, outro é no 22. Não. É uma onda que vibra mais ou menos na mesma faixa. Um com algumas coisas mais adiantadas, outros com outras coisas menos adiantadas, mas todos vibrando mais ou menos na mesma sintonia. E quando o rei percebe que uma daquelas pessoas não estava naquela mesma faixa, ele então fala para os servos, atai-o, os pés e as mãos, e lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá dor e ranger de dentes. Pranto, dor e ranger de dentes. A gente acha isso uma coisa horrorosa, né? Mas a gente vai lembrar de um pequeno detalhe. Quem escolhe a sintonia sou eu. Eu escolho minha sintonia. E quando o rei fala que essa pessoa vai ser lançada para trevas exteriores, olha que coisa interessante. Ele sabe, ele agora já é Jesus, que nós temos nossas trevas, né? A gente tem as nossas escuridões, as nossas sombras, as nossas coisas que fazem parte de nós. Quando ele fala que vai ser lançado em trevas exteriores, significa fora do alcance daquilo que estava preparado, fora do alcance daquilo que não podia ferir ou prejudicar as outras pessoas que estavam bem, que estavam felizes, que estavam gratas e que estavam participando daquela tentativa para a qual elas foram convidadas. Então, essa pessoa não podia prejudicar essas outras. Quando ele fala lançar para trevas exteriores, é porque lá, fora daquela sintonia, não haveria a palavra de Deus, não haveria o aconchego para o qual todos foram convidados. Então, quando a gente vê
quando a gente vê falar sobre essa coisa de amarrai os pés, amarrai as mãos e lançai-o em trevas exteriores, a gente fica, nossa, mas que coisa forte. Mas a gente tem que se lembrar que a sintonia, quem manda sou eu. Eu podia, se eu fosse essa pessoa, eu podia ter mudado a minha sintonia. Eu não sei se vocês repararam que tinha uma pessoa, eu acho que é ele, mas não sei porque eu não posso falar. Tinha uma pessoa que foi convidada por último e ele estava meio inseguro, ele falou da roupa, um mais alto, que tinha um bigode e tal. Para mim era ele, não sei. Mas essa insegurança, essa falta de credibilidade, essa falta de fé, por onde a gente passeia muito de vez em quando, muitas vezes, e de vez em quando, vamos falar de vez em quando para ficar melhor, isso faz com que a nossa sintonia abaixe. Isso faz com que as coisas que a gente pede, que a gente quer, não possam acontecer, porque é como se alguém chegasse na minha casa, batesse e eu não estivesse lá. Eu tenho que estar lá. Para eu receber as coisas que eu preciso, eu tenho que estar lá. Se o correio vai na minha porta, eu tenho que estar lá para abrir. E muitas vezes a gente não recebe as coisas que a gente pede, que a gente precisa, e que a gente fica horas e horas e horas imaginando, porque a gente não está lá. Porque nós fomos convidados, sentamos à mesa, mas não mudamos a nossa forma de viver. Não mudamos a nossa forma de pensar. Esse é o convite. Nós fomos chamados, nós estamos sendo escolhidos, mas sem eu mexer na minha veste, sem eu mexer na minha alma, sem eu mexer nas minhas atitudes, eu não vou ser escolhido. Eu não vou conseguir participar do banquete, porque o banquete tem uma sintonia. Então, eu que tenho que chegar nessa sintonia. Todo mundo do banquete, então, vai descer, porque a Flávia não está conseguindo, gente. Não é assim. Então, quando a gente vê essa parábola e a gente entende que só vai participar do banquete quem estiver com a veste nupcial, a gente não precisa ter a pretensão de imaginar que eu vou estar bonzinho e bacana. Não, porque eu não estou nem bonzinho nem bacana. Mas eu estou com a pretensão e com a propensão, com a vontade, com o estímulo para agir no bem, para entender as propostas do Cristo e viver isso no meu dia a dia. Não é na casa espírita, é quando eu chego em casa e meu marido está com aquela cara, e meu filho está com aquela outra cara, e a minha esposa está com aquela outra cara. Essa é a dificuldade. Quando eu chego amanhã no meu trabalho e o meu colega está com aquela cara também. Você chega todo alegre e você vê aquela cara na sua frente. Aí você faz o quê? Sente que você é uma vítima, porque a pessoa está lá olhando para você. A gente não é vítima de nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar para que eu não seja aquela pessoa que foi percebida por Jesus e falou assim, o que você está fazendo aqui? Você não pertence a esse lugar. Você não tem a veste nupcial para estar aqui com a gente. Então, é preciso que a gente enxergue esse convite, aceite o convite, mas vista essa veste diferente. E essa veste diferente, ela é feita de pequenas atitudes. A gente fica achando que a gente tem que virar santo e falar com todo mundo, olá querida, olá querido, meu amor. Não tem querido, não tem querido, não tem meu amor. A gente tem que ser natural, mas a gente tem que ter uma coisa que nós vamos falar já, que eu acho que é complicada, mas nós vamos lá. Essa veste nupcial, ela é o caminho. Ela é o caminho. Não tem nada pronto. A gente não está pronto. A gente está caminhando. E essa veste, então, é o caminho. Agora, quando a gente fala em seguir o que Jesus falou, a gente vai numa frase que todo mundo já ouviu muitas vezes, que a gente já tem falado várias vezes sobre isso, que é fora da caridade não há salvação. Tudo o que Jesus pregou está contido nessa máxima. Então seria interessante que a gente entendesse também um pouco mais sobre isso. Quando eu entendo que existem vários tipos de caridade, todas contidas dentro da palavra caridade, a gente vai ver que eu oferecer um copo de leite para uma pessoa que precisa, uma sopa nesse frio danado, pegar minhas roupas que não estão servindo e fazer parte de alguma campanha ou entregar para alguém, tudo isso é caridade. E outras, né, que a gente sabe, você passar uma noite no hospital com uma pessoa, são da mais alta valia.
Mas essas caridades são umas caridades fica feio, né, gente? Mas assim, são o tipo de caridade que a gente faz um esforço, sim. Porque você dormir com uma pessoa, você passar a noite, dormir não pode, mas passar a noite com uma pessoa no hospital é muito difícil, é muito desgastante. Uma responsabilidade muito grande, e no outro dia você pode ter que trabalhar, ou arrumar casa, ou fazer qualquer coisa. Então, é uma coisa que demanda, né, um esforço, muita gente. Agora, tem gente que faz disso programa, que eu já vi. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa vai lá e fala assim, nossa, hoje eu não posso fazer nada, porque hoje eu vou dormir com fulano, que nem conhece direito no hospital. Para quê? Para ter assunto a semana inteira que foi dormir com fulano no hospital. Essa é a caridade de quem vai, faz alguma coisa, leva uma cesta básica e fica lá fazendo selfie. Você é a cesta básica e as pessoas carentes. Não, gente, não dá mais, né? Isso já não tem mais condição de ser assim. Ai, mas eu queria tanto. Você queria que aparecer para os outros. É isso que você queria, que os outros vejam o que você está fazendo. E eu entendo, isso ainda é uma condição da gente. A gente fala assim, não, porque ontem não deu para eu ir. Ah, mas não deu porque não deu. Não, mas por que não deu? Não, oi? Não, que eu fui levar a sopa lá, pessoal. Que sopa? Não, porque tinha uns pobres, muito pobres, com muito frio. Então, eu fui lá no centro e nem assisti novela. E aí eu peguei as coisas. Então, a gente ainda tem necessidade disso para ser aprovado. Isso não é uma coisa que está errada. Isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência para segurar a boca e não falar. E não falar. Isso também é caridade. Caridade comigo, caridade com a gente, porque aí a gente está realmente praticando a caridade. Ninguém viu o que eu fiz. Ninguém. Daqui, né? Desses olhos. Mas eu fiz. Isso é um trabalho. Isso é quando a gente já começa a vestir essa veste nupcial, essa roupa diferente, eu já começo a entender que eu posso até precisar disso para mim, para me dar aquela coisa assim, não, hoje eu ajudei um pessoal, dei R$100, dei 100, aquela coisa de que a gente finge que não está falando, mas está falando, sabe como é que é? Então, a gente, tudo isso é válido, mas é preciso que a gente trabalhe nisso também. Mas então, aonde que está essa caridade que é a mais difícil de todas? A caridade, ela me faz... Eu separei um negócio aqui que eu acho bem interessante. A caridade é quando eu enxergo o outro, não estou falando em aceitar não, tá? Estou falando em enxergar por enquanto. Quando eu enxergo o outro como um ser humano, que a gente às vezes não enxerga, é difícil, né? Com dificuldades e limitações. Porque quando uma coisa acontece com a gente, e a gente não dá conta de fazer, porque a gente não dá conta mesmo, ou porque a gente está com dificuldade, a gente fala que é dificuldade. Quando o outro não faz para a gente, é má vontade. Percebe a diferença? Eu não tenho má vontade, eu tenho só dificuldade. O outro tem má vontade, preguiça. O outro é muito preguiçoso, não custava nada. É preguiçoso, não podia ter feito. Não sei se vocês têm esse pensamento, mas a maioria de nós tem. Então, quando eu enxergo o outro como um ser humano, como eu, gostemos ou não gostemos, somos todos iguais e estamos todos no mesmo barco. Quando eu consigo enxergar que essas pessoas que me fazem mal, que essas pessoas que fazem coisas absurdas, que eu não consigo entender como é que alguém pode fazer, elas precisam de uma coisa chamada compaixão. Aí a gente fala assim, ó, perdão é com Cristo. Eu posso ter compaixão, mas o que é essa compaixão? Compaixão é quando eu percebo, eu penso assim, gente, o que terá levado uma pessoa a fazer determinada coisa? O que terá levado? Sem resposta, porque eu não vou ter resposta. Mas o simples fato de eu conseguir perguntar significa que eu penso na possibilidade de haver um motivo, ainda que eu não entenda, que tenha feito alguém tomar uma atitude ou fazer alguma coisa diferente do que eu faria. Porém, como a gente já falou aqui, não existe um defeitômetro, que o defeito disso é maior do que o do outro. O meu pesa mais, o seu pesa menos. Então, não existe um defeitômetro. Todos nós temos defeitos. E nós não podemos nos julgar por termos defeitos diferentes.
O outro não pode ser pior do que eu, porque o meu defeito é melhor um pouquinho do que o dele. Eu não sei. Isso é o meu julgamento. E o meu julgamento, ele é só meu. E como eu não tenho competência moral para julgar nada, ele já está errado. Aí, voltando então à caridade, a caridade, quando eu pratico a caridade, essa caridade que a gente está falando, de eu enxergar o outro como um ser humano com dificuldades, com limitações, dificuldades de amar, dificuldades de demonstrar carinho, demonstrar afeto. Tem tanta gente assim, e a pessoa não consegue. Ah, porque o pai não interessa. Não interessa. Interessa que eu não tiro leite de pedra. É isso que interessa. Ah, mas eu já tentei de tudo. Não adianta. Eu não mudo o outro. Ou o outro se conscientiza de que ele poderia viver melhor se ele mudasse, ou não adianta. Porque se eu forçar o outro a mudar, ele vai mudar um tempo para me agradar. E depois ele vai voltar a ser o que ele era antes, porque é dele. Olha para a gente, o tanto de coisa que a gente quer desesperadamente mudar e não consegue. Como que a gente vai incutir na cabeça de uma pessoa que ela tem que mudar porque vai ser melhor para ela viver assim? A gente falou aqui uma vez, há um tempo atrás, que todos nós temos um ponto cego. Não sei se vocês viram essa fala, que o carro tem pontos cegos, tem pontos que se passar uma moto, um carro ali, você não vê. Você lembrou, né? É porque eu falei para as mulheres, que as mulheres talvez não soubessem que o carro tinha um ponto cego. Então, um monte. E aí, se tem um carro vindo naquele ponto cego, a gente não enxerga mesmo. Assim somos nós temos vários pontos cegos. Tem partes de nós que as pessoas falam assim, é possível que você não está vendo isso? Você falou assim, não, mas o que tem? A gente não enxerga o que tem. A gente pode até enxergar a coisa, mas o que aquilo faz com as pessoas e para as pessoas, às vezes a gente não enxerga mesmo, não. Então, essa questão da caridade, ela passa por aí. Ela passa porque eu tenho que entender, devo entender que as dificuldades que eu tenho, outros também têm. Ah, mas eu não faço o que o fulano faz. Graças a Deus, mas eu faço outras coisas, ruinzinhas também, do mesmo jeito, que prejudicam pessoas também do mesmo jeito. Às vezes eu até disfarço melhor, né? Ou nem disfarço. Enfim, a caridade é a única coisa que me afasta do egoísmo. Porque quando a gente enxerga que existe uma outra pessoa no mundo, eu achei que só tinha eu e todo mundo estava aqui para me servir. Mas quando eu enxergo que existem outras pessoas com necessidades, com vontades, com anseios, também, aquilo que gira ao meu redor, tem uma bolinha rodando aqui ao meu redor e uma rodando ao redor do Luciano. Se eu não enxergo ele, aquilo vai criando um atrito até pegar fogo. A minha bolinha está rodando, ele está rodando também. E aí a gente pega fogo. Porque eu quero ser o centro, ele quer ser o centro, quando a minha, como é que chama isso? Esqueci a palavra. A minha fronteira, não é essa palavra, fala para mim. Blindagem, eu não tinha pensado nessa não, mas essa foi melhor. Se a minha blindagem, quando a minha bolinha encontra e faz essa faísca, é sinal de que eu quero viver no meu mundo cercada de tudo para mim e ele também. Quando eu amplio isso, mais pessoas cabem no meu mundo. A tendência é que as pessoas mais próximas caibam no meu mundo, e aí eu vou selecionando quem vai entrando, com quem eu vou ter compaixão, com quem eu não vou ter compaixão. Lembrando que, muitas vezes, a gente não está deixando de lado o egoísmo, a gente está botando na frente o interesse. São duas coisas diferentes. Tem gente que a gente aguenta, que a gente atura, que a gente sorri, porque a gente precisa. E não porque a gente gosta, e não porque a gente está melhorando. Cuidado para a gente não confundir isso. Então, a caridade, essa percepção do outro, ela me afasta do egoísmo, me afasta do orgulho e me afasta da vaidade. Porque percebendo a existência do outro, eu paro de achar que tudo está ao meu redor, eu paro de achar que eu tenho razão em tudo e paro de pensar assim, como é que fulano teve coragem de fazer isso comigo? Quem sou eu? Qual que é o problema? Fulano fez o que ele tinha que ter feito, eu estava lá e foi comigo. Pronto. Então, quando a gente se afasta desses três entraves da nossa vida, que são o egoísmo, o orgulho e a vaidade, definitivamente, a gente aproxima o nosso coração da compaixão
Aí eu penso, pelo menos, poxa, o que terá levado essa pessoa a fazer isso? Por que essa pessoa trata os outros tão mal? Por que essa pessoa tem esse sentimento assim? Por que eu já estou perguntando, eu já estou vendo que essa pessoa existe e pensando que ela pode estar, de alguma forma, sofrendo. Porque ninguém é feliz sendo mal. Ninguém é feliz fazendo mal. Não é. Essa não é a lei. Não pode haver felicidade no mal. Pode haver uma euforia no momento que a pessoa fez aquele mal, mas ninguém é feliz fazendo mal. Então, quando eu me aproximo da compaixão, da bondade, porque aí, quando eu enxergo o outro como uma pessoa real na minha vida, no mundo, no universo, eu começo a ter esse sentimento de compaixão e falar assim, eu não queria ser ele. Eu não queria ser ele, porque se eu fosse ele, eu podia estar fazendo a mesma coisa. E aí eu tenho um outro sentimento, que é o sentimento de gratidão. Por ter o que eu tenho, por saber o que eu sei e por viver como eu vivo. Então, quando a gente ouve que fora da caridade não há salvação, não há salvação. Porque eu tenho que me livrar dessas 3 pragas que moram dentro de mim, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, e eu tenho que me vestir de uma forma mais adequada. Eu tenho que vestir a minha alma de compaixão, a mesma que eu quero quando eu caio, a mesma que eu quero quando eu faço uma bobagem. Eu preciso da compaixão do outro, do entendimento do outro, do abraço do outro, do olhar do outro. Então, quando eu consigo viver, fazer viver, porque nascido já está, mas fazer viver através das coisas do cotidiano a compaixão e com ela vir atitudes de bondade dentro de mim e, por fim, no final do dia, no final daquele momento, agradecer por eu ter conseguido enxergar uma outra pessoa como eu gostaria de ter sido enxergada, aí eu consegui, e nesse momento eu vou estar sentadinha no reino dos céus. Muito obrigada e boa noite.